A paz de Cristo. Hoje vamos falar sobre cristianismo e hipocrisia. Esses dois segmentos que são divergentes, antagônicos e incompatíveis. Jamais cristianismo e hipocrisia devem se unir. Se eu sou cristão, eu não devo ser hipócrita. Se eu sou hipócrita, consequentemente, não sou um verdadeiro cristão. Até porque hipocrisia é a ação, é o ato de dissimular, fingir quais são as verdadeiras intenções e sentimentos. Enquanto que o cristianismo é o oposto. Quem é cristão é autêntico, é verdadeiro, não dissimula, não finge. Quem vai nos ensinar é o evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ele vai narrar aquela história que todos nós conhecemos. Uma ceia é celebrada em uma casa na aldeia de Betânia. E várias pessoas são convidadas. Mas 3 são protagonistas nessa história. Judas com os outros discípulos que têm atitudes extremamente hipócritas. Maria, que demonstrou a Jesus e a todos ali uma atitude extremamente cristã e amorosa. E Jesus, que foi aquele que aprovou a atitude de Maria e reprovou a reação dos discípulos. Aquela mulher pegou o que ela tinha de melhor. Ela possuía um perfume muito caro, que os estudiosos dizem que era mais ou menos 1 ano de trabalho para adquirir aquele perfume. Ela pegou aquele perfume, derramou aos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E aquela ação foi aprovada por Jesus como uma ação amorosa e extremamente cristã. Enquanto que a reação dos discípulos, a reação daqueles que deveriam dar exemplo, foi totalmente reprovada por Deus. Judas disse: olha, esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. E todos os outros discípulos concordaram. Mas a intenção de Judas não é porque ele se compadecia dos pobres, é porque ele queria que aquele perfume fosse vendido e o dinheiro ter ido para o bolso dele. E Jesus reprovou aquela ação, aquela atitude hipócrita de Judas com os discípulos e aprovou a ação extremamente cristã de Maria. Onde eu quero chegar com isso? É que eu e você devemos seguir o exemplo de Maria, derramar aos pés de Jesus o que nós temos de melhor e jamais dar a Jesus o resto, aquilo que sobra, mas dar a parte principal, depositarmos aos pés de Jesus a nossa vida, o nosso respirar, e jamais venhamos ser como os discípulos naquela atitude de hipocrisia. Que eu e você venhamos ser verdadeiros cristãos. Como diz o Mahatma Gandhi, um indiano que lutou pelas causas civis e foi contra o colonialismo, ele dizia o seguinte, ele tinha 3 afirmações. Ele dizia: ninguém na história fez mais para a humanidade do que Jesus. Portanto, de fato, não há nada de errado com o cristianismo. O problema são os cristãos que nem sequer andam segundo aquilo que ensinam. É verdade que eu e você jamais venhamos ter uma retórica muito boa, falar muito bem de Jesus e viver quase nada Jesus nas nossas atitudes. Como disse Mahatma Gandhi, não há nada de errado com o cristianismo. Eu não encontro erro no cristianismo. Porém, em muitos cristãos, sim. Esses é que são o problema. Que eles não conseguem praticar nem aquilo que ensinam. Que a nossa atitude seja diferente. Que a nossa atitude seja uma atitude extremamente cristã, como a de Maria, de depositar aos pés de Jesus o nosso melhor.